E aí, meus amigos, estão preparados para o que tá vindo aí? Eu tô gravando esse vídeo aqui agora e confesso que, cara, tô pensando, daqui a pouco, mais tarde eu tô indo para São Paulo e amanhã a vida do Fluminense, o futuro do Fluminense em 2025 será definido. E a gente mal digeriu o que aconteceu na quinta-feira. Por um lado é bom porque acaba de uma vez por todas com essa angústia, com essa apreensão, com essa aflição, com esse desgosto que está sendo ver esse time em 2024, mas ao mesmo tempo assim, é uma rodada, um jogo ou três jogos onde absolutamente tudo pode acontecer. Então eu já fico imaginando a adrenalina, o sufoco que a gente vai passar amanhã. Não tem como ser diferente. Não tem como imaginar um roteiro tranquilo. Até tem, mas, cara, diante de tudo que aconteceu esse ano e pela forma como as coisas vêm acontecendo, eu já estou me preparando para o pior. Para o pior não em relação ao rebaixamento, mas para sofrer até o último minuto. Mas se isso significar a permanência, que assim seja. E eu vou para São Paulo, obviamente, acreditando que vai acontecer de um jeito ou de outro. Eu acredito nesse time? Não, porque infelizmente ele já mostrou para gente que não se trata de um time confiável, isso é fato. Mas o Fluminense, ele depende de si, mas também pode garantir essa permanência através de outros resultados dos adversários. E um deles é o Criciúma, que vai enfrentar o Bragantino. E a gente precisa aí de pelo menos um empate do Criciúma. Se o Criciúma empatar esse jogo, na última rodada a gente estava torcendo contra o Criciúma, indiretamente torcendo pelo Flamengo, para rebaixar o Criciúma. Aconteceu. E agora a gente tem que torcer para o rebaixado Criciúma tirar ponto do Bragantino em Bragança Paulista. É isso. Essa é a situação que o Fluminense nos colocou e vem nos colocando, né, nos últimos tempos. Pois bem, e aí ontem algumas notícias saíram, foram publicadas, e isso acabou deixando muita gente desesperada, porque o Criciúma vai levar um time de garoto, time da base, vai para lá, pô, time totalmente reserva, desinteressado, esquece, o Bragantino já ganhou o jogo. Calma, gente, que não é bem assim. Eu conversei com o meu amigo Matheus Mastella, lá do Tabelando, lá em Criciúma, e até pedi para ele gravar um videozinho aqui para mim, justamente falando sobre esse provável time, quem vai viajar, quem não vai viajar, e vocês vão ver que o cenário não é esse terror todo que estavam pintando não, tá? Fala aí, Matheus. Um abraço, Victor Lessa, pessoal que está acompanhando a gente, tudo bem? Matheus Mastella do Tabelando de Criciúma. É o seguinte, sei que o jogo impacta vocês, vamos lá. Criciúma para essa partida contra o Bragantino. Desfalques. Lateral direito Dudu, titular, foi liberado, volta para Fortaleza. Lateral esquerdo Trauco, lesão tá fora. Atacante Felipe Vizeu, lesionado, tá fora. Marquinhos Gabriel, reserva, não era utilizado, também já foi liberado. Felipe Matheus, meio de campo titular, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e zagueiro Wilker Angel, lesionado, segue fora. Mas no restante, é força máxima para essa partida. A escalação tem a seguinte composição: Alisson em vez do Gustavo, mas não muda nada, são dois grandes goleiros. Na direita, Claudinho, que está se despedindo, vai para o Vitória, pelas informações do nosso canto rubro-negro, pessoal lá da Bahia. A dupla de zaga, Rodrigo e Tobias, dupla de zaga titular. Na esquerda, Marcelo Hermes, lateral esquerdo titular do Criciúma. Meio de campo, Barreto, Newton, Ronald e Jonathan Robert. O meio que a torcida pediu nas últimas rodadas, o Tencate, aplica neste jogo. E na frente, Arthur Caíque e Bolazzi. Inclusive, Nico Bolazzi, o atacante sensação desta competição, se despediu aqui dos colegas de imprensa, dos funcionários. Depois do jogo, ele já volta para sua terra natal. Esse é o Criciúma Esporte Clube, que treinou na manhã desta sexta-feira. Sábado faz a última atividade e depois todo mundo liberado. Aqui nos bastidores, uma confusão danada. O presidente pediu a renúncia, o vice-presidente, que já tinha marcado data para sair em fevereiro, vai sair, que é o Alexandre Farias. Gilmar Guedes também deixou o Criciúma. Então, final de ano conturbado e, claro, acabou atrapalhando o Criciúma dentro das quatro linhas. Mas aquela situação de base, situação do tipo, nada disso. Criciúma vai pelo menos com quase força máxima, talvez a base no banco de reservas, para tentar empatar ou vencer o Bragantino, que seria um grande resultado para vocês. É isso, amigos. Qualquer novidade, a gente volta. Aí o Matheus já no clima natalino, né? Um abraço, Matheus. Obrigado, como sempre, atendendo a gente com muito carinho aqui.
Então, na real, assim, o Trauco ele vinha revezando titular reserva ali com a lateral esquerda, tá fora, lesionado. O zagueiro Wilker Angel, venezuelano, tá lesionado também. Felipe Viseu, lesionado. Felipe Matheus tá suspenso. Mas desses jogadores, quem vinha jogando mesmo, o Dudu era titular, mas o Claudinho também era titular na lateral direita, então, enfim, os dois jogavam ali, o Claudinho tá indo pro Vitória, como disse aí o Matheus. Basicamente, os titulares é o Wilker Angel vinha jogando ali, o Felipe Matheus de fato que é titular, e o Felipe Viseu. Assim, no mais, os caras vão jogar com o que tem de melhor. E aí surgiu outra informação sobre mala branca, que o Criciúma vai receber, ou recebeu, na verdade, uma oferta de mala branca. Essa notícia foi publicada aqui pelo Marco Burjo, que também é lá de Búrigo, perdão, que é lá de Criciúma, que também é setorista lá do Criciúma. Ele falou que o Criciúma recebeu a famosa oferta de mala branca. O acerto normalmente acontece entre os capitães, não passa pela diretoria. Ou seja, o Tigre tem incentivo para atrapalhar o Bragantino no domingo. E as cifras não reveladas são bem altas, segundo aqui a informação dele. Então, ele não especifica de onde vem esse dinheiro. Os clubes interessados têm, bom, no rebaixamento, o rebaixamento do Bragantino, o empate do Criciúma, ele salva todo mundo. Então, pode ter vindo o Atlético Mineiro, pode ter o Atlético Paranaense, o Fluminense. Podia juntar todo mundo e mandar a mala branca lá para os caras. Porque a mala branca, ela não é não é algo legal, né? Não é algo que todo mundo, opa, mandei aqui uma mala branca, tá? E quando eu falo legal, eu tô falando do ponto de vista ético da coisa, né? Mas se eu tenho 2 milhões e quero, elenco do Criciúma, aqui ó, um incentivo a mais para vocês aí, 2 milhões para vocês irem lá, correrem pra caramba e arrancar o empate lá, se vocês conseguirem, vocês recebem. Não é uma coisa ética não é a coisa mais ética dentro do esporte, mas a gente sabe que acontece, né? Só que é totalmente diferente de uma mala preta, para você perder um jogo. Para você ganhar, se alguém quiser doar 2 milhões aqui, 2 milhões aí pro time do Criciúma, a pessoa pode chegar lá e fazer isso, mas é algo que a gente sabe que acontece no futebol, acontece, e até recentemente alguém revelou um caso desse, acho que foi o Lisca, né? Tava lá em 2016, 2018, agora não lembro a história exatamente, mas eu passei por isso rapidamente. Então isso não é nenhuma novidade, isso é uma prática aqui do futebol brasileiro, que já aconteceu em muitos casos aí de rebaixamento, de briga pelo título, quando você tem um adversário, está lutando contra ele, tem outro time que está sem objetivo na competição. Então se recebeu mesmo, se vai receber, eu não sei. Eu sei que os jogadores do Criciúma que vão para lá, até se entrar algum garoto, moleque da base, tem muita gente ali que vai querer mostrar serviço para continuar no clube, para, enfim, se firmar, para ter oportunidades depois. E às vezes surge um efeito até positivo em relação aos jogadores que estavam lá acomodados, jogadores que rebaixaram o time. Então, cara, assim, eu obviamente é ruim. Por isso, eu falei para vocês, olha, o cenário é péssimo. Criciúma e Bragantino se enfrentar na última rodada, porque o ideal seria que os dois jogassem com objetivos, né? Com algum objetivo, com alguma possibilidade, porque senão fatalmente um deles chegaria na última rodada e enfrentaria o outro já rebaixado. Não deu outra. Por isso a conta era tão complicada e era tão difícil. Mas esse Bragantino não ganhava desde julho, cara. Assim, é um time que não é um bom time, é um time fraco também, que fez o segundo turno horroroso. Então eu não cravo essa vitória do Bragantino todo, não. Eu acho que ela é provável, ela é mais provável de ocorrer pela circunstância. Mas eu não cravo toda essa... já era, o Bragantino já ganhou o jogo. Não acho que é bem assim não, tá? Sinceramente falando para vocês. E para além do Bragantino, tem o Atlético Paranaense também, que vai enfrentar um Atlético Mineiro, que também não ganha, acho que 15 jogos, né? Ganhou um dos últimos 15, se eu não estou enganado. Vai enfrentar um Atlético Mineiro que também vem em baixa, mas que, os caras, querendo ou não, matematicamente, eles têm chance de serem rebaixados. Então, o Atlético joga pela dignidade, se é que sobrou alguma coisa, e para se livrar, buscar uma vaga na Sul-Americana. Então, eles precisam ganhar o jogo. E aí, uma derrota do Atlético também
livraria o Fluminense mesmo com uma derrota diante do Palmeiras. Enfim, são muitos cenários, as coisas estão acontecendo nos bastidores, mala branca para lá, para cá, se vai funcionar ou não, se vai surtir o efeito esperado ou não, a gente não sabe, mas, enfim, a única coisa que o Fluminense pode controlar ou tentar controlar é o seu resultado no Allianz. O resto, a gente vai ter que, infelizmente, sofrer sem ter muito o que fazer. Bom, vou pedir para você deixar o seu like aqui, por favor, gente, se você puder. O botãozinho do like está aqui embaixo. Seu comentário também, obviamente, né, sempre muito bem-vindo. E se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. Confirme aí se você realmente já se inscreveu. Se tiver inscrito, ative as notificações. Eu já vi uma galera aqui dizendo que o YouTube estava tirando as inscrições. Sei lá, esses bugs malucos aí do YouTube. Então, é sempre bom dar aquela verificada para ver se realmente você está inscrito aqui no canal do Lessa, tá? Vou colocar aqui na tela agora um trecho do PVC no programa de primeira lá no Wall Sports. E ele fala que o Palmeiras tentou contratar John Arias, mas o negócio acabou não dando certo. Vou colocar aqui na tela, só um trechinho para ver o que o PVC falou. Que história é essa do John Arias e de um atacante português que o Palmeiras tentou? O Arias não... primeiro vamos deixar esclarecer como é que surgiu a história do Arias. Veio da Colômbia a notícia para mim de que o Palmeiras estava interessado no Arias. Eu fui checar com todos os lados e principalmente do Rio de Janeiro, a informação que chega é a seguinte: olha, você está certo se você disser tentou no passado. Aí eu especulei o seguinte: tá, tudo bem, entendi. Tentou e não tentará mais. Mas e se o Fluminense for rebaixado? Porque o Fluminense não vai negociar o Arias para o futebol brasileiro em hipótese nenhuma. Já se falou de Cruzeiro, agora estou falando de Palmeiras, e o Fluminense responde que não vai negociar o Arias para o futebol brasileiro. Tá, pergunto eu. E se for rebaixado? Nem assim. Nem assim. Deve ter uma proposta do futebol espanhol em janeiro. O Fluminense espera que tenha uma proposta do futebol espanhol em janeiro. E o Arias quer jogar na Europa. Ele não quis jogar na Rússia. Tinha uma proposta muito boa do futebol russo. Ele não aceitou. Depois teve a proposta do Fenerbahçe, que ele teve perto de aceitar. Isso a gente vai se lembrar que aconteceu durante o meio do ano. E um bastidor desse meio do ano foi que, na época, perguntado o Mano Menezes sobre a venda do Arias, o Mano disse: presidente, eu não garanto que vai ficar na Série A sem o Arias. Bom, também não estava dando para garantir com o Arias, né? Mas o fato é que a resposta que foi dada pela comissão técnica do Fluminense foi: se o Arias não estiver aqui, não dá para garantir que o time vai ficar na primeira divisão. E então o Fluminense segurou o Arias contra a vontade do Arias, que queria ir. Agora, o Arias quer ir para a Espanha. E o Fluminense diz: não, nem se cair para a segunda divisão, o Fluminense não negocia o Arias com o futebol brasileiro. Mas a resposta é sim, o Palmeiras tentou. O outro lado é o André Silva. O André Silva, que não é o do São Paulo. Então tá aí, a fala do PVC, falando do time espanhol também, que o Arias quer ir para a Espanha. Isso também não chega a ser uma novidade, mas não foi o Fenerbahçe, né? Foi o Galatasaray que fez a proposta pelo John Arias. O Palmeiras lá atrás tentou, mas foi que eu já tinha informado para vocês aqui antes. Para clubes brasileiros, o Fluminense não negocia. É uma exigência que foi feita por parte do Fluminense para liberar o Arias para a Europa, já que ele quer tanto jogar na Europa. Então, mais uma vez, surge essa informação que o PVC traz de algo que aconteceu, não está acontecendo no momento. Até onde eu sei, não tem nenhuma negociação rolando ou negociação avançada para o Arias deixar o Fluminense, mas evidentemente isso pode acontecer na próxima janela, aí no final do ano. E a tendência, naturalmente, é toda essa, ainda mais e principalmente se o Fluminense acabar rebaixado. Pessoal, aqui embaixo no comentário fixado está o link da Mais Ágil. Para quem não conhece, Mais Ágil atua no mercado financeiro, antecipando o FGTS, o fundo de garantia, para todo mundo que tem aquele saldo, está retido lá, está preso, você não pode mexer.
Se você deseja receber na tua conta, essa grana na tua conta para você dar uma ajeitada, dar uma arrumada na vida, fazer um investimento em alguma coisa. Enfim, se você tem essa necessidade, só entrar em contato, vai ter uma equipe lá pronta para te orientar, para te entender, para te explicar, perdão, para que você possa entender as taxas, tudo ali que está envolvido, e é importante estar bem informado sobre o passo a passo de um processo como esse. Então, é tudo simples. A Mais Ágil não tem seu nome à toa, porque é rápida mesmo, mas você tem que estar ciente de tudo que está acontecendo. Então clica aqui no comentário fixado, vai ter uma equipe lá prontinha para te dar essa moral, beleza? Bom, vou colocar aqui na tela agora um trecho do programa de placa da TNT, em que a Aline Nastari, a repórter Aline Nastari, trouxe uma informação em relação ao desgaste do Mano com medalhões. Repara, não foi combinado, hein? Mais cedo, ontem, nos 2 vídeos, inclusive, que eu publiquei aqui no canal, eu falei sobre isso. No dia 26 de novembro, quem aí se lembrar ou quiser voltar lá, eu também, em um vídeo aqui no canal do Leste, citei que já havia um desgaste provocado por uma série de decisões que o Mano tomou. Se eu não me engano, foi logo depois daquele episódio do Felipe Melo e do Thiago Silva. E ali eu já tinha falado que havia um desgaste, e não só com jogadores, não, com desgaste com outros funcionários também do Fluminense, nessa relação que teve de ser muito intensa, não tinha como ser diferente, uma pressão absurda, você tendo que dar resultado imediato, e uma série de problemas para serem resolvidos dentro e fora de campo. E aí chega um cara que tem a personalidade do Mano, que não é uma personalidade fácil, todo mundo sabe disso, e começa a bater de frente, tomar decisões que, na visão dele, seriam fundamentais para o time permanecer na primeira divisão, obviamente que isso iria trazer consequências, não tem jeito. No meio do futebol, gente, nada é mais sensível, e não é no sentido positivo da palavra, do que jogador de futebol. Poucos seres humanos no mundo são tão mimados. E é assim, é um ambiente, não é só jogador não, é todo o ambiente do futebol. É um ambiente muito sensível, sabe? Então, qualquer coisa que abale muito ali uma ordem que estava estabelecida, o clube estava dominado por lideranças desse elenco, pelos medalhões, Felipe Melo, Marcelo que estava aí, depois chegou o Thiago Silva, enfim, e tem o Ganso também que é um líder. Não estou nem fazendo juízo de valor de cada um aqui não, mas esse grupo tinha várias lideranças, e entrar nesse vestiário não seria para qualquer um. Não é qualquer técnico que vai entrar, que vai peitar. Tem que ser um cara que tem história, mas humano também. Por outro lado, tem uma personalidade que afasta muita gente, que nem todo mundo sabe lidar. Então isso traria consequência. Eu trouxe essa informação aqui ontem, falando. A relação da maior parte do elenco com o Mano, ela não é boa. Tem muitos jogadores ali que não gostam da forma como ele conduz muitas decisões, conversas no dia a dia, em algumas situações em que ele precisou se impor mais e talvez até nessas decisões de afastar alguns jogadores, alguns gostam, outros não gostam, e não tem nada a ver, mas na situação do Marcelo, todo mundo falou que o elenco estava do lado do Mano. Isso não significa que aprova todas as decisões dele não, gente. Porque tem gente que pode gostar menos do Marcelo do que do Mano. Certamente tinha gente dentro do elenco que gostava menos do Marcelo do que do Mano. Então, enfim, vou trazer esse trecho aqui da Aline, que ela falou um pouquinho sobre isso, e meio que é mais uma confirmação, é mais uma informação nesse sentido. Mas já existem alguns pontos constatados. E eu acredito, e aí a sensibilidade que o Mano não fica, pelo que eu ouço, tá? Pelo que eu ouço de bastidor, pelo que eu ouço de relação interna, relação com os jogadores, como era uma relação com o Diniz, o impacto que foi ter uma relação com o Mano. Então, medalhões desse grupo que não tem uma boa relação com o Mano, que não era algo exclusivo só do Marcelo, como a gente viu acontecer e etc. Então, certamente, independentemente de onde ficar, se é a Série A ou se acabar acontecendo algo e for acabar sendo rebaixado no próximo ano, muita coisa vai mudar no Fluminense. E aí também vem o ponto financeiro, como montar. Então, é isso. E por isso, ontem eu gravei um vídeo aqui falando que o Mano precisa, o Mano vai ter que sair no final do ano. Aliás, no final do ano. Final do ano. Segunda-feira. Depois de amanhã.
que o Mano não vai ser mais técnico do Fluminense porque devido a toda essa situação. Ele acaba sendo uma vítima dessa bagunça que era o Fluminense. Vítima no sentido de você vai chegar, vai bater de frente. Esquece questão técnica, tá? Esquece eu gosto ou não gosto, é bom ou não é ruim ou não é. Esquece isso. Lidar, vocês imaginem o que é entrar no vestiário desse. E aí, por que houve um baque da relação com o Diniz e agora a relação com o Mano? O Mano é um ser humano incrível de se lidar, fofinho? Não, já falei isso aqui, acabei de falar. Por outro lado, antes, os caras estavam mandando, pô. Tinha gente ali fazendo o que bem entendia. Tinha gente ali que escolhia jogo. Então é claro que não vão gostar. É claro que não vão gostar, óbvio que não vão gostar. Principalmente os medalhões. O Felipe Melo tá encabeçando ali a lista. E eu já tinha falado disso lá atrás também. Então, mexeu com os caras, né? Que estavam ali se sentindo maiores que o clube, muitos ali. Evidentemente que eles não gostaram, que eles ficaram putos. Essa é a realidade. Então, por isso eu gravei esse vídeo de ontem, e quando eu falo que o Mano é vítima nesse sentido. De um vestiário que estava basicamente incontrolável. Né? E ele, da forma dele, do jeito dele, teve que tomar decisões que acabaram desagradando a muita gente. E por isso eu falei que o Fluminense precisa começar 2025 e tem que buscar outro treinador, porque o desgaste é muito grande e é o desgaste com o torcedor também. É todo um processo dessa luta contra o rebaixamento que gera um desgaste enorme em todo mundo. E na verdade, ninguém aguenta mais olhar para a cara desses caras. Então, seja na Série A ou na Série B, o Fluminense vai ter que fazer essa reformulação geral, tem que ser feita, varrer mesmo, muitos jogadores ali, e também ir em busca de um novo técnico que possa trazer um frescor, acalmar os ânimos e começar um trabalho do zero. Agora, quem vai ser esse cara? Aí, meus amigos, a gente vai ter que confiar nesta diretoria e na escolha que eles vão fazer. E isso aí é exatamente o que me preocupa. Fechou? Um abraço, a gente volta aí ao longo do dia com mais informações assim que tivermos, e hoje é dia também de partir para São Paulo para buscar essa permanência na Série A, partir para essa decisão, para essa guerra, e assim será, se Deus quiser a gente vai conseguir. Um abraço.